Olá, loucos e loucas para aposentar, sejam muito bem-vindos ao nosso quadro. E hoje nós vamos falar aqui, aliás, vamos dar continuidade nos 5 direitos que geram dinheiro atrasado na Previdência Social. Se você perdeu o primeiro vídeo, que foi sobre revisão de aposentadoria, é só procurar aqui. E se tiver dúvida, pode pedir para a produção que a gente manda para você o link, tá? Então é só aqui na sua tela tem o contato para que você possa mandar para a gente a sua mensagem no nosso WhatsApp. Aliás, você pode fazer perguntas também. Caso tenha alguma dúvida, vai mandando a pergunta para a gente, que a gente vai trazendo aqui nos conteúdos. Como nós vamos ficar aqui com vocês durante 5 episódios, aliás, já foi um, é este e mais outros 3, vai mandando sua pergunta que a gente vai respondendo. Então, eu quero mostrar para você qual é o conteúdo desses 5 direitos que você pode ter atrasados na Previdência Social. Revisão do benefício, nós já falamos sobre ele. Hoje nós vamos falar sobre isso aí, olha, concessão de benefícios negados no INSS. E vamos também falar no próximo vídeo sobre o restabelecimento do benefício suspenso, no outro sobre o reconhecimento de tempo de contribuição ou tempo especial, e por último sobre os atrasados do INSS. Então esse conteúdo sobre revisão a gente já falou para você, e hoje nós vamos falar sobre esta questão aí da concessão de benefício negado. Então nós vamos abordar no vídeo de hoje, no nosso quadro de hoje, os motivos mais comuns que o INSS nega o benefício, depois qual é o passo a passo para você recorrer das decisões do INSS, caso o INSS não considere o seu direito. Em seguida, nós vamos falar ainda hoje sobre as provas e documentos essenciais para você fazer valer o seu direito. E aí, quais são os benefícios mais negados? Vai escrevendo para a gente aqui qual você acha que é o benefício mais negado no INSS. Vamos ver se você acerta. E também, qual é o papel da justiça na concessão do benefício? Como que a justiça entra nessa história? Em que justiça você vai pedir os seus direitos? E se o processo demorar, o que acontece? Como você pode ter um processo mais rápido? Então, esse é assunto que nós vamos falar com vocês aqui hoje. Como eu disse, né, a produção já está colocando aqui para você o nosso WhatsApp, você pode mandar a sua pergunta também, tem um QR Code aí, você pode pegar o seu celular e ler aí, e você já vai mandar a pergunta para a gente. Chegando aqui as perguntas, a gente vai respondendo para você. Você que é louco para aposentar, louca para aposentar e quer saber sobre os seus direitos, é só mandar as mensagens para a gente aqui que a gente vai conversando com você, tá ok? Bom, então vamos abordar então a primeira parte do nosso vídeo, né, que são os motivos comuns de negativa do INSS. Quais são as principais justificativas do INSS para negar benefícios? É muito simples a gente explicar isso e você vai entender agora, vai ficar PhD, você vai ficar especialista em direitos negados para você saber quais são os riscos que você corre para não ter o seu direito negado. E vai mandando pergunta para a gente aqui. Olha só, em primeiro lugar, a gente tem que considerar o seguinte. Se você está pedindo uma aposentadoria por invalidez, qual é a prova que você tem que fazer? Prova da incapacidade. Então quer dizer que o INSS vai usar qual motivo para negar o seu benefício? Por exemplo, a falta da incapacidade. Se você provar que está incapaz, ele vai te dar o benefício. Se você não conseguir provar, ele vai negar. Então daí a importância do laudo. Se você quer uma aposentadoria especial, você tem que provar que sua atividade é uma atividade de risco, que você coloque em risco a sua saúde, integridade física durante a jornada do trabalho, de forma habitual e permanente. Se você não conseguir provar isso, então vai ser o motivo pelo qual o INSS vai negar a sua aposentadoria. Se você vai pedir aposentadoria de professor, tem que provar que você trabalhou no ensino básico, médio, fundamental, quer seja como diretor, coordenador, assessoramento pedagógico ou em sala de aula, que provas tem que apresentar? Que você exerceu essa atividade profissional. Se você não conseguir apresentar essa prova, o INSS vai negar. Então, os motivos de negativa do benefício estão diretamente ligados com o tipo de aposentadoria que você vai pedir. Se você quer uma aposentadoria por tempo de contribuição, o INSS vai negar se você não provar o tempo de contribuição necessário para se aposentar. Se você quer aposentadoria na regra de transição, você tem que provar o tempo de serviço necessário para ter aposentadoria na regra de transição. Então, é sempre assim. O benefício vai ser aprovado se você provar os requisitos. E os requisitos relacionados com cada benefício, se não forem atendidos, vai ter o benefício cortado. Tá certo? Então, se você teve o seu benefício cortado, conta o motivo aqui para a gente ficar sabendo
e mandar a resposta para você nos nossos próximos vídeos. E aí você pode acompanhar o nosso quadro aqui, Louco para Aposentar, que sempre tem conteúdo interessante, importante para você. E parece que a gente já tem perguntas aqui das pessoas que nos acompanham. É isso aí, vamos lá. Pedi aposentadoria por invalidez, mas o INSS negou, alegando que ainda posso trabalhar, mesmo com o laudo médico indicando o contrário. Como posso recorrer? Tá vendo? É exatamente isso que eu estou falando. Se a pessoa quer uma aposentadoria por invalidez e o INSS diz que a pessoa está apta para trabalhar e ela tem um laudo contrário dizendo que realmente ela está incapacitada, então quer dizer que o INSS não atendeu os direitos daquela pessoa. Então, se ela se sente injustiçada, ela então tem que entrar com um processo na justiça. Na última parte deste vídeo, eu vou falar assim como funcionam os processos e como você entra com o processo na justiça. Tá? Então acompanhe até o fim, porque a gente vai trazer essa informação preciosa para você fazer valer os seus direitos na justiça correta. Porque você pode entrar no juiz errado e aí vai ter que entrar de novo com o processo. Então você não quer perder esse tempo, a justiça já é demorada, e se é demorada, então você tem que fazer a sua parte para você não atrasar mais. Né? Então, tá aí já a primeira parte do nosso vídeo, né? A gente dividiu aqui em 5 partes. A gente vai ter um intervalo já, mas é rapidinho. E aí você vai acompanhando, porque na segunda parte do vídeo vamos falar sobre os benefícios mais legados do INSS e sobre o papel da justiça na concessão. Mas agora, nós vamos falar sobre o passo a passo para recorrer. Como entrar com um pedido de reconsideração ou ação judicial. Então vamos lá, vamos pensar nesse passo a passo, para você não dar passo em falso, né? Louco para aposentar. Você que está louco para aposentar e não vai ficar ansioso a ponto de não pedir o seu benefício correto, né? Então, sempre quando a gente fala do passo a passo, porque existe um protocolo, né? Então, você quer ver, por exemplo, tem muita gente que quer entrar afoitamente com um processo na justiça direto. Não pode. Você tem que primeiro entrar com um pedido no INSS. Falar, Hilário, eu já sei que o INSS vai negar, mas também o juiz não vai aceitar uma causa de um processo sem que a parte contrária, que no caso é o INSS, tome a ciência ou tenha a possibilidade de aceitar o seu pedido. Mas vai dizer assim, mas Hilário, eu sei que vai ser negado. Bom, mas o juiz não sabe, ou até sabe, mas tem que seguir esse protocolo. Você nunca pode ir para a justiça sem antes pedir um processo no INSS. Então, o processo da justiça acontece depois que você faz um processo no INSS. Isso é uma condição para que você faça o seu processo prosseguir. Senão, você não vai conseguir fazer o prosseguimento do processo. Então, você vai perder tempo, o juiz vai cancelar o seu processo, ele vai julgar extinto o seu processo por falta de interesse de agir, porque você não teve a resposta do INSS, e aí então você vai seguir. Mas aí vem a segunda pergunta, Hilário. Mas eu protocolei o pedido no INSS, só que o INSS não analisa. Então, se eu for esperar a boa vontade do INSS para analisar o meu processo, eu nunca vou entrar com processo na justiça, então, porque o INSS tem milhões de casos para analisar. Eu concordo com você. E você está certo nisso, quando você pensa dessa forma. Por quê? A gente pode entrar na justiça quando o INSS nega um benefício. Mas a gente pode entrar na justiça também quando o INSS demora para analisar um processo. É isso mesmo. Então, por exemplo, se você entra com um processo no INSS, o prazo que o INSS tem para analisar é 45 dias. Está na lei. Mas a gente sabe que não analisa em 45. Se você entrar no 46º dia na justiça, o juiz vai achar também que você não esperou o tempo necessário para o INSS analisar. O INSS já confessou que ele demora mais de 66 dias em média para analisar, que são 2 meses. Então, a boa prática, né, é que a gente deixa passar um pouquinho de tempo para que você entre com um pedido e o juiz entenda que realmente a Previdência está lesando um direito seu de ter análise do seu processo. Normalmente, os advogados entram com um processo na justiça depois de 2, 3 meses, né, que já é tempo razoável, né, que você não tem que ficar esperando a vida inteira, né, uma decisão do INSS. Se o INSS decidir, tem caso também que você entra com o processo e o robô do INSS já nega na hora. Mas também tem caso que você entra no processo e o robô do INSS concede na hora também, né? Então, isso tem a ver com planejamento previdenciário, né? Se fizer um planejamento previdenciário certinho, bonitinho, deixar a documentação em ordem, você tem grande chance de seu benefício ser aprovado com mais rapidez. Então, passo a passo, leve em consideração isso. Pegar toda a documentação, planejar a aposentadoria, não fazer pedido que não vai dar certo,
Protocolou o benefício, o INSS tem que analisar. Se não analisar, você entra na justiça. Se não analisar e te negar, você entra na justiça. Se analisar e não conceder certo, você pode entrar na justiça e você não vai fazer mais nada se ele conceder tudo certinho para você dentro do prazo. Então, quer dizer que o INSS só vai ser demandado se ele não fizer a coisa certa, né? Isso sob a sua avaliação. Você também pode perder a causa na justiça. Então, não é para levar para a justiça qualquer tipo de causa. Tem que levar para a justiça um processo que você sabe que vai ganhar, ou pelo menos tem grande chance de ganhar. Esse é o passo a passo para você não ter desgosto num processo, né? E parece que tem mais perguntas aí das pessoas que nos estão acompanhando. Tem sim. Então, vamos lá. Tenho 63 anos e 15 anos de contribuição, mas o INSS negou o meu pedido de aposentadoria, alegando que falta tempo de contribuição. Essa pergunta foi feita por uma mulher, viu, gente? Então, eu vou explicar a situação, e porque a mulher se aposenta com 62 anos. Então, nós temos um caso de uma mulher com 63 que não conseguiu, apesar de ter 15 anos de contribuição. O homem se aposenta com 65, né? Então, nesse caso aí, se a mulher tem 63 anos, então ela deveria ter aposentadoria concedida com 15 anos de contribuição. Só que muita gente erra na análise, então eu vou te explicar como é que funciona essa questão dos 15 anos da aposentadoria por idade. Pensa assim, olha, você tem 1 ano de contribuição e esse 1 ano vale 1 ano de carência. Você tem 2 anos de contribuição e esse ano vale 2 anos de carência. Você tem 3 anos de contribuição e esses 3 anos vale 3 anos de carência. Hilário, todo ano de contribuição é igual a 1 ano de carência? Não, não é assim que funciona. Esses 15 anos da aposentadoria por idade é o tempo de carência, não de contribuição. Quer ver um exemplo? Imagina que você pagou 1 mês de aposentadoria, é 1 mês de carência. 2 meses de contribuição, 2 meses de carência. No terceiro mês, você pagou esse mês aqui fora do prazo. Você pagou atrasado. Então, veja bem, ele vai contar como tempo de contribuição, mas ele não vai contar como carência. Então, as contribuições pagas em atraso não são computadas como carência. Então, esta senhora que tem 15 anos exato de contribuição e 63 anos de idade, ela completou a idade para se aposentar, mas pode estar faltando meses de carência, apesar de ter o tempo de contribuição. Então, é importante que você analise, né, se todos os meses que você pagou estão em dia, se todos os meses foram contribuídos com valor superior ao percentual do salário mínimo, porque contribuições abaixo do salário mínimo não são computadas como carência. Então, muita gente acaba achando que tem os 15 anos, está tudo certo e vai pedir aposentadoria. Mas não é bem assim. Carência é diferente de tempo de contribuição. Então, detalhe, né? Às vezes o INSS acerta quando nega o benefício. E você entrar na justiça, você vai perder a causa. Então é muito bom analisar com clareza, com bastante tranquilidade, se você atingiu ou não os requisitos antes de entrar na justiça. Eu quero mostrar a tela aqui, porque nós vamos pedir um intervalo agora, e logo depois do intervalo, nós vamos falar para vocês sobre as provas documentais e essenciais para você pedir o benefício na Previdência. Vamos falar sobre os benefícios mais negados pelo INSS e o papel da Justiça nessa concessão. Então eu vou pedir para você aguardar aí, rapidinho, a gente já está de volta para dar continuidade nesse conteúdo. E você, está gostando desse conteúdo? Olha, nós preparamos esse conteúdo para você que quer fazer valer todos os seus direitos de todas as contribuições que você fez durante a sua vida. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, curtir os nossos vídeos e ativar as notificações no sininho. Assim você fica por dentro de todos os seus direitos sociais e sabendo quais são os seus direitos sociais, você pode exigi-los com mais qualidade. Vamos continuar o nosso vídeo? Voltamos do nosso intervalo. Não disse que era rapidinho? O louco para aposentar aqui não vai deixar você ficar esperando muito tempo, como o INSS deixa você esperando para ter uma aposentadoria aprovada, né? Então a gente tem que ir rápido aqui, porque esse conteúdo é importante. Eu sei que você fica ansioso para saber sobre os seus direitos. E se você está ansioso para saber sobre os seus direitos, olha, a produção está deixando aqui o nosso WhatsApp, você mandar a sua pergunta, tem o QR Code também, você pode apontar o seu celular, mandar pergunta aqui para a produção, e a produção certamente vai passar para a gente produzir novos conteúdos para você. Como eu disse no começo deste vídeo, nós estamos falando aqui sobre esses 5 direitos aí que eu vou te mostrar, tá? Os 5 direitos que garantem dinheiro atrasado no INSS
E nós falamos já sobre revisão de benefício, né? Então, se você quer ver esse conteúdo, é só pedir para a gente, está aqui também no nosso banco de dados, aqui nos nossos vídeos, você pode acessar. Hoje nós estamos falando sobre esse outro conteúdo aí, olha, que é o segundo, né? Que é a concessão de benefício negado. E nos próximos vídeos, né, nós vamos falar para você sobre o restabelecimento de benefício suspenso ou cancelado. Vamos falar sobre o reconhecimento de tempo de serviço do passado para você se aposentar mais cedo e também dos atrasados do INSS. Então, como você já percebeu, são 5 episódios em que a gente vai tratar sobre os 5 direitos mais pedidos na Justiça que podem gerar dinheiro atrasado no INSS. Já falamos de um, estamos falando agora do segundo, mas você, se acompanhar a gente, seguir a gente aqui, você vai ficar sabendo de todos esses conteúdos nos próximos episódios, tá? Então, se você tiver perguntas sobre esses conteúdos que a gente vai apresentar, é só ir mandando para a gente aqui, tá ok? Bom, então vamos lá. Nesse conteúdo aqui, a gente parou, antes do nosso intervalo, nas provas e documentos essenciais. Como fortalecer o pedido com laudos médicos e outros documentos. Quando eu falei para vocês, no começo desse vídeo, sobre os motivos pelos quais o INSS nega, a gente disse que esses motivos estão relacionados justamente com o tipo de aposentadoria que você vai pedir. Então, eu falei para você, você pode ter um benefício por incapacidade negado porque você não provou que está incapacitado. Você pode ter aposentadoria especial negada porque você não juntou o PPP e não juntou o LTCAT. Você pode ter aposentadoria de professor negado porque você não provou que é do ensino básico médio fundamental. Você pode ter aposentadoria por tempo de contribuição negada porque você não juntou o tempo de contribuição correto. Então, para você não ter o benefício negado, você tem que apresentar os documentos certos para cada um desses benefícios. Não adianta você juntar um monte de papelada lá para o INSS, só vai atrasar a análise do seu processo. Não adianta você juntar para um benefício por incapacidade um monte de receita que você tem ao longo da sua vida. O INSS não quer saber as receitas dos remédios que você tomou, ele quer saber se você está incapacitado ou não. Então, para cada tipo de benefício, você vai ter um documento essencial para provar esse direito que você tem. Se você apresentar essa documentação correta, você vai facilitar a vida do INSS para analisar o seu processo e vai ter muito mais chance de êxito na concessão do benefício que você vai pedir. Por exemplo, se você teve uma pessoa que você perdeu, que é a pensão por morte, você não vai deixar de juntar a certidão de óbito, porque é um documento essencial para provar que a pessoa faleceu. Se você vai pedir um benefício por incapacidade, você não vai deixar de juntar um laudo médico. Agora, quando juntar um laudo médico, existe um protocolo. A gente não vai aprofundar aqui hoje nesse assunto, mas, por exemplo, um laudo médico tem que ter, identificar quem que é o médico, tem que ter data importante, tem que ter ali qual que é o tipo de doença que você tem, um breve relato da sua doença, da sua lesão, da sua incapacidade, tem que ter a CID, que é a Classificação Internacional de Doença, e principalmente, que todo mundo esquece, o tempo que você precisa ficar afastado. Já percebeu? Olha, só de um documento, de um tipo de benefício, existe um monte de particularidade. E assim com todos os outros tipos de benefícios da Previdência Social. Existem 14 tipos de benefícios na Previdência, incluindo já o benefício de prestação continuada. E esses 14 tipos de benefícios geram 32 possibilidades diferentes de benefício. Se você não conhece essas 32 possibilidades, como é que você vai juntar a documentação correta? Por isso que a gente sempre diz, olha, se você não souber fazer o que você tem que fazer, consulte um especialista, um advogado especialista em previdência, da sua confiança, cuidado com as fraudes que tem por aí, para poder te ajudar nessa jornada, né? Porque a aposentadoria é uma só. Você só faz aposentadoria uma vez na vida. Um especialista faz aposentadoria todo dia. Então é bom que você conte com o auxílio, porque não é muito mais que um dinheiro, muito mais que um direito. É uma questão de futuro. É com isso que você vai viver no seu futuro. Então é importante que você apresente as provas e os documentos essenciais para cada tipo de benefício. Temos perguntas aí? Parece que nós temos mais uma pergunta? Exatamente. Vamos lá. Sofri um acidente de moto e fiquei impossibilitado de trabalhar, mas o INSS negou o auxílio-doença. Quais são os próximos passos para conseguir o benefício? Olha, pode ser que esse seu acidente de moto não gere uma incapacidade para o trabalho, total ou parcial.
temporária ou definitiva. Então a gente tem que sempre mesclar isso, né? Incapacidade total ou parcial, definitiva ou temporária. O auxílio-doença é para quem tem uma incapacidade total ou parcial, porém temporária. Então, se a sua doença já consolidou, né, por exemplo, se o acidente de moto já consolidou, o INSS pode cortar o auxílio-doença. Talvez você tenha direito a um auxílio-acidente, mas o auxílio-doença pode ser que não. Então, quando vai pedir um benefício, tem que entender quais são os 3 tipos de benefício por incapacidade. O auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o auxílio-acidente. Às vezes pode ter direito a 1, pode ter direito a 2, pode ter direito a 3, você escolhe o melhor. Ou então você pode ter direito, não ter direito a 2, pode ter direito a 1. Então você pega aquele 1 que você vai ter. Então é sempre assim, levar em consideração qual deles você vai ter direito para você não perder os seus direitos, ok? Bom, assim funcionam os documentos, né? Tem pergunta, agora vamos para a próxima parte. Olha, benefícios mais negados no INSS. Gente, exemplos de aposentadoria, auxílios e pensões recusados. Olha, eu vivo isso diariamente, né? Então eu posso ser testemunha para vocês dos benefícios que eu mais vejo que são negados e vou dizer para vocês ainda o porquê, tá? Então, veja bem, se você tem um tempo de contribuição certo, dificilmente esse benefício vai ser negado se você tem o tempo certo, porque é matemática. Olha, eu trabalhei 12 meses é 1 ano, então tem 1 ano de trabalho. Se você tiver 35 anos de trabalho e cumprir o pedágio em alguns casos, você vai ter o adicional de tempo de serviço e vai se aposentar. Então quer dizer que esse benefício raramente é negado quando você faz o cálculo certo. Então não tem como errar. Pensão por morte não é um benefício negado regularmente. A pessoa é dependente, o trabalhador era assegurado, ele faleceu e você consegue o benefício. Porém, tem situações que você tem que provar, como se você é companheiro, por exemplo, ou você é um filho maior inválido, tem que provar incapacidade. Então, você tem que provar algumas situações que às vezes não está documentada e você precisa fazer essa prova. Então, pode ter benefício negado. Mas os benefícios mais negados são aqueles que envolvem análise de situações fáticas mesmo. Por exemplo, os benefícios que envolvem análise de incapacidade. Eu quero uma aposentadoria por idade ou uma aposentadoria por tempo de contribuição de pessoa com deficiência. O INSS pode entender que você não tem uma deficiência, mas você tem. Uma deficiência leve, moderada ou grave, uma deficiência física, mental, intelectual ou sensorial. Então, benefícios de pessoa com deficiência são um dos mais negados. Outro benefício que é muito negado é o que envolve incapacidade. Nós vimos uma pergunta aqui do segurado que teve um acidente de moto, que ele apresentou um laudo e o INSS entendeu que ele estava apto para o trabalho. Então, quer dizer que, como você tem uma avaliação subjetiva de um médico para dizer se a sua atividade é ou não é uma atividade que impede que você trabalhe porque você está com uma incapacidade, então você pode ter benefício negado também. Outro benefício que é muito negado é a aposentadoria especial, porque hoje não existe uma profissão que é considerada especial. O que existe hoje são condições do ambiente de trabalho em que você exerce a sua atividade e o benefício pode ser negado porque o juiz pode entender, ou o INSS pode entender também, que aquela atividade não é uma atividade de risco, né? Então, são benefícios que são regularmente negados pelo INSS. Como você já sabe que pode ter esse benefício negado, é bom você já ir produzindo a prova correta, assim você não perde os seus direitos. Ok? Parece que tem mais perguntas aí, vamos ver as perguntas que estão chegando. Tem um filho, olha, aí é um caso, por exemplo, eu esqueci do LOAS, aí é boa pergunta, tá vendo? Olha só. Tenho um filho com deficiência e solicitei o BPC LOAS, mas o INSS negou dizendo que a renda da minha família é alta, mesmo sem considerar os gastos essenciais. Posso entrar na justiça? Aqui, tá vendo? Por exemplo, olha, no BPC LOAS, são 3 requisitos para ter direito a esse benefício. Idade ou incapacidade e a renda familiar. Então, como é que fica essa história, né? Bom, se você prova a incapacidade, está resolvido o problema. Se você prova a deficiência, está resolvido o problema. Mas você tem a renda familiar, que é um benefício, um requisito essencial para ter acesso ao BPC LOAS. Se você não consegue provar essa situação, você acaba ficando à mercê do benefício, você não vai ter acesso ao benefício. Só que o INSS ele faz uma conta daquilo que você ganha, divide pela quantidade de membros da família e diz se você tem direito ou não. E não considera todos os gastos que você tem, por exemplo, com
Alimentação, pega uma pessoa com transtorno de espectro autista que tem um desfraldamento tardio. Então, quer dizer, tem que comprar fralda durante mais tempo, né? Você não leva isso em consideração. Olha, você tem locomoção para levar a pessoa para fazer o tratamento que ela precisa fazer. Tem despesa de transporte, tem despesa com médico, muitas vezes o Estado não garante esse tratamento completo e você tem que tirar dinheiro do bolso, alimentação especial. Então, tudo isso o INSS não faz o cômputo e pode lesar direitos. Então, é uma situação importante. Última parte do nosso vídeo, vamos lá então. Qual é o papel da justiça na concessão dos benefícios? Como os tribunais garantem direitos negados pelo INSS? Tem um dado, gente, que é oficial, dado pelo Conselho Nacional de Justiça, que é o CNJ, que é oficial, que diz que 11% dos benefícios que são pagos pelo INSS foram concedidos pela Justiça. Isso significa que 11% dos benefícios que o INSS paga, ele negou. Agora, se nós temos 40 milhões de benefícios sendo pagos pela Previdência Social, significa que 11% de 40 milhões são 4,4 milhões. 4 milhões e meio de benefícios. Olha só o papel da justiça na distribuição de renda. E o papel dos advogados previdenciários também nesse trabalho social. Por quê? Se 4,5 milhões de pessoas recebem benefícios concedidos pela Justiça, é porque o INSS negou 4 milhões e meio de benefícios. Significa que se a pessoa tivesse se contentado com a decisão do INSS, ela não teria acesso a este benefício. Então, daí a importância das pessoas em buscar os direitos que elas têm, senão elas ficam à mercê dos direitos que elas possuem. Tá gostando da nossa série aqui do Louco para Aposentar, onde está falando dos 5 direitos sobre aquilo que você pode pleitear? Pois bem, hoje nós terminamos o segundo vídeo de uma série de 5, que é a concessão de benefício negado. Se você não viu o primeiro vídeo, revisão de benefícios, ele está à sua disposição. No próximo episódio, nós vamos falar sobre o restabelecimento de benefício suspenso ou cancelado. Vamos falar também sobre o reconhecimento do tempo de contribuição em tempo especial. E no último episódio, vamos falar sobre os atrasados do INSS. Então, se você acompanha a gente no nosso quadro Louco para Aposentar e tem alguma dúvida sobre esses direitos, eu vou pedir para você mandar aqui no nosso WhatsApp a sua pergunta.